Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando pra vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Lembrando todos que as minhas leituras elas são 100% intuitivas, guiadas por Maria Padilha, e os meus vídeos eles não têm edição de corte. Então te convido, fica aqui, olha bastante pra chama das velas, traz as tuas intenções, a tua intuição e pede realmente que Maria Padilha fale com você. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, vou dar os meus primeiros recados do vídeo. Enquanto em baralho você olha bastante pra chama das velas e se concentra. Pra quem não me conhece, gente, pra quem tá chegando agora, eu sou tarólogo há 13 anos, mas estou criando meu canal na internet somente agora. E nós já somos mais de 5.800 pessoas, estou muito feliz com os resultados, o canal tá crescendo, posso falar até que mais rápido do que eu tava esperando. E essa semana em especial, por mais que eu mudei de horário, por mais que tô sendo testado pela plataforma aqui do YouTube, porque realmente fiz uma mudança de horário, então é normal que as visualizações elas caem um pouco, até mesmo porque nem todos podem assistir no determinado horário que eu posto, eu super entendo isso, mas ainda assim conseguimos muitos novos inscritos, então quero muito agradecer a todas as pessoas que estão chegando por aqui. E não vou, obviamente, deixar de agradecer as pessoas que estão comigo todos os dias. Eu não vou citar nomes, porque realmente são muitas, que estão aqui todos os dias comentando, alegrando realmente assim minha manhã, porque quando eu acordo, que realmente de manhã cedo que eu vou ler as mensagens, né? Pra quem não sabe, eu moro na Alemanha, então nosso fuso horário ele é bem diferente também. E assim, gente, estou muito feliz, tá? Quero muito agradecer a todos. Não tô conseguindo responder tantos comentários essa semana, porque estou trabalhando bastante, intensamente, mas estou muito feliz com os resultados. Se você é novo por aqui, tá chegando agora, se inscreve, vem fazer parte da nossa família. Eu tenho a meta de chegar até 15 mil inscritos até o dia 16 de agosto. No ritmo que a gente tá, a gente consegue com certeza. Bom, Padilha, eu já dei os meus recados, já me sinto pronto e preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora aguce minha intuição, que aguce o meu sexto sentido. Eu peço, Padilha, que eu olhe para as cartas e eu enxergue clareza nas respostas. Peço que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem e que me direcionem durante a leitura. E que nenhum espírito obsessor possa chegar perto de mim, nem da pessoa que está assistindo do outro lado da telinha, para que essa pessoa não seja impedida de receber uma mensagem, uma resposta vinda direcionada pela senhora. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo boa sorte a todos, uma ótima leitura. Se desconcentrem aí um pouquinho da família e dos amigos, foquem aqui nesse momento em vocês. Esse momento, como eu sempre falo, ele é nosso. Vamos lá então, como sempre eu corto em dois, escolho o montinho da esquerda. E a gente vai descobrir juntos que mensagem é essa que a Padilha traz no vídeo de hoje. Começamos com Ás de Espadas, primeira carta aqui para vocês. Bem interessante essa carta aqui logo, como sendo a primeira. Nós temos o Pajem de Espadas. Seis de Ouros. Dez de Copas. Nós temos a carta do Mago. Seis de Copas. Nós temos a Rainha de Espadas. A carta da Torre. O Ás de Ouros. Encerrando a primeira parte da leitura de vocês, nós temos o Nove de Paus. Às vezes eu dou uma travadinha na hora de ler as cartas, gente. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, a Rainha de Espadas. Porque minhas cartas, elas estão todas escritas em alemão. Então eu realmente preciso ler. Por mais que eu já conheço bem os desenhos, mas por algum motivo o teu olho vai sempre na escrita, né? Bom, o restinho das cartas eu vou deixar aqui no cantinho, que não me servem por enquanto. E vamos lá então ver juntos que mensagem é essa que Maria Padilha traz para você no vídeo de hoje. Eu olho para a carta do Ás de Espadas. Ela é uma carta que fala muito sobre começos, recomeços, iniciativas. Mas de alguma forma eu olho para cá e eu vejo um pouco de mente acelerada também. Muitas vezes essa carta que ela fala muito sobre psicológico, né? E sobre decisões, sobre clareza mental, posso falar isso? Assim como são as cartas de espada.
É como se de alguma forma esse Ás de Espada ele viesse aqui me trazendo a necessidade de clareza que você vem sentindo nos últimos tempos. Talvez você esteja vivendo a tua vida uma fase que você agora se conecta com você, uma fase onde você já está entendendo muitas coisas, mas ainda assim falta alguma clareza aqui para você. Talvez, posso até falar que a Padilha traz o Ás de Espadas, muitas vezes ele fala também sobre verdades que a gente vem descobrindo. E pode ser que essas verdades é que elas muitas vezes sejam relacionadas até mesmo a você. Sabe assim, você já se conhece, você já entende como você quer algumas coisas, mas ainda assim um pouco de clareza que está faltando. É isso que a Padilha me mostra aqui com esse Ás de Espadas. Eu sinto realmente que energeticamente, para alguns de vocês que estão aqui nessa leitura, pode ser que exista também algum tipo de corte acontecendo nesse momento da tua vida. Para alguns de vocês pode ser um corte ligado a algo relacionado ao trabalho. Talvez você está conseguindo romper um ciclo, talvez você está conseguindo se livrar ou se afastar de algum lugar que por algum tempo te manteve preso. Posso até falar aqui que bons longos meses, tá? Não vejo que algo recente, não vejo que um trabalho breve, eu vejo algo um pouco mais longo aqui, que é nesse momento você, através de clareza mental, você veio conseguindo se livrar. Para outros de vocês pode ser algo ligado aqui a relacionamento realmente. Eu enxergo que você vem saindo de uma fase onde você tenha se doado demais. E essa leitura aqui é uma leitura que ela traz muito falando de futuro. Porque eu tenho aqui o Ás de Espadas e logo aqui em seguida eu já vou ter o Ás de Ouros também, tá? Que vem até falando um pouquinho, posso falar aqui sobre a tua parte financeira aqui nessa leitura. Mas vamos começar bem esclarecendo o que é esse Ás de Espadas, porque ele realmente fala sobre clareza. Essa clareza aqui que vai fazer com que você consiga se afastar de algum lugar, ou que está fazendo com que você nesse momento esteja conseguindo se afastar de algum lugar, ou até mesmo de perto de alguém. Pode ser que para alguns de vocês aqui realmente seja uma leitura que também fale um pouquinho sobre o teu campo, por que não amoroso ou familiar também. É muito importante, gente, que vocês saibam e que vocês entendam que as leituras elas são gerais no YouTube, são leituras atemporais, e vocês, cada um precisa aí adaptar para sua vida, para a tua rotina. Aquilo que serve você absorve, o que não serve você entrega para o universo. Então vamos lá, Padilha vem aqui trazendo clareza mental para vocês. Eu vejo que realmente nessa nova fase, você vem descobrindo muita coisa. Não somente clareando, eu olho para cá, para essas nuvens, eu realmente vejo que elas clareando. Não somente clareando, mas também como algumas novas descobertas acontecendo aqui para vocês. Aqui algumas descobertas podem ser verdades que não foram ditas, e para outras de vocês essas descobertas realmente que fala também de coisas novas chegando. Claramente olha que para essa carta de espada, é muito você sabendo se relacionar. Por mais que aqui em algum momento você tenha se doado muito mais do que você tenha recebido, eu acredito que já está bem entendido para muitos de vocês que estão aqui nessa leitura. Acredito que você já entendeu muito, que você talvez não soube dizer não. Acredito que você já tenha entendido muito bem, que você tenha se doado, se entregue muito mais e até mesmo idealizado de outras pessoas e de outras situações. Talvez até de emprego, por que não? Talvez você tenha idealizado aqui um local, um lugar, uma profissão. Talvez alguém que tenha te feito promessas, que tenha te iludido, porque como aqui está falando de clareza mental, pode ser que também exista aqui algum tipo de ilusão que foi vencida por você. E eu vejo que nessa nova fase que você vem entrando, já começa com clareza mental. Pode ser que é isso que alguns de vocês estão realmente precisando e estão pedindo. Mas também não vou deixar de dizer que para alguns de vocês é necessário, tá? É necessário. Esse pajem de espadas, o pajem ele vem trazendo, né? O pajem ele vem trazendo. E o que ele vem trazendo aqui para mim já é preparado, tá? Eu olho para esse pajem aqui e eu não vejo que ele tá lutando. Eu vejo que ele tá protegendo. Essa é a palavra que veio aqui para mim, que a Padilha trouxe. Esse pajem de alguma forma que ele tá protegendo. Posso até falar que uma certa vigilância espiritual aqui em cima de você. Mas não é algo vigilância espiritual que eu falo no sentido de espírito obsessor, nem nada desse tipo, não. É uma vigilância espiritual aqui em cima de você,
posso te falar que se você crer que é Deus, ou se você crer que é santo, ou se você crer que é orixá, enfim, mas eu vejo aqui a tua espiritualidade, ela te vigiando, eu vejo que a tua espiritualidade é realmente muito ativa, com um sentimento que realmente está me trazendo aqui, que é de proteção. Essa leitura, essas cartas aqui, eu posso até te falar que a tua espiritualidade, de alguma forma, ela vem te preparando para algo. É como se você tivesse vivido um momento, um período da tua vida que foi muito necessário. Eu não sei quantos arranhões você teve, posso até olhar para cá para essa carta de espadas, eu não sei quantos cortes você teve, mas eu olho para esse pajem de espadas junto com esse ás de espadas e eu vejo que a tua espiritualidade ela realmente veio te preparando para algo que está chegando aqui na tua frente, nos teus caminhos. Algo que começa com muita clareza. Eu olho para outras cartas aqui já na mesa e vejo que alguns de vocês podem até ter sido manipulados, tá? Muita coisa que pode ter acontecido. Muita coisa pode ter acontecido. Existiu manipulação, existiram dúvidas, existiram percas. Algumas coisas aqui na tua vida que elas eram sólidas. Essas coisas que elas vieram desmoronando. Pareciam realmente ser muito sólidas. Não sei se você estava se envolvendo com alguém há muitos anos, ou não sei se você estava em algum emprego há muitos anos. Para alguns de vocês pode ser, porque que não, talvez até mesmo aqui alguém ligado com família, algo ligado com família também. Porque o 6 de espada, de copas, ele traz a nostalgia, ele traz um pouco do passado. Então é inevitável falar de passado também aqui nessa leitura. É inevitável que estão existindo cortes profundos, mas cortes necessários. Cortes onde eu vejo que você enxergava as outras pessoas com muita emoção. Esse 10 de copas aqui, você enxergava as pessoas com muita emoção. Você idealizava muito. Você se propôs a proporcionar aqui para outras pessoas muitos bons momentos. Eu olho aqui para esse 10 de copas, eu vejo que você se propôs a dedicar a alguém, pode ser isso, que a Padilha está trazendo aqui, momentos de felicidade, momentos de alegria. Mas que por algum motivo aqui, alguém que possa ter, talvez até também te manipulado. Mas a Padilha fala que nesse momento aqui é momento de você deixar o passado para trás, tá? Essa leitura que ela tá me falando um pouco do passado para que eu possa entender. Para que eu possa entender por que você tá aqui nesse momento. Que é um momento de clareza. Pode ser que alguns de vocês realmente conseguiram fazer com que você se sentisse realmente desmotivado, cansado, exausto. Eu vejo uma longa espera, mas é uma longa espera que ela acaba. Ela acaba porque você começa a ter clareza e porque você começa a colocar limites. E a Padilha trouxe você até aqui nessa leitura para que você entenda que esses limites aqui eles também são, eu não vou nem dizer um pouco, tá? Eu vejo que muito proteção espiritual. E não é pouco, não. Eu vejo que é uma espiritualidade que ela realmente está acontecendo aqui na tua vida de uma forma muito intensa. O seis de ouros, muitas vezes ela fala de equilíbrio. Essa aqui ela é uma carta que muitas vezes ela pede que a gente tenha equilíbrio. Então, como eu falei ali atrás, realmente você já se doou muito. E eu não tô só falando de relacionamento amoroso não, tá? Pode ser que você encaixe isso aqui pra sua vida como algo amoroso. Mas eu vejo que essa doação ela é intensa, ela faz parte de você de alguma forma, ou ela fez parte da tua vida de alguma forma. É como se aqui uma personalidade que você tenha muito intensa, onde você não consegue fazer as coisas pela metade. As tuas entregas que eu tô vendo aqui, tanto as emocionais quanto as materiais, elas foram muito intensas, elas foram muito fortes. E eu olho agora aqui para esses 6 de ouros, eu realmente vejo que intensidade também em você dando. Mas é engraçado que olha para cá, por mais que essa carta ela fala de equilíbrio, tem até a balancinha na mão aqui dele, né, que a gente precisa ter equilíbrio entre dar e receber. E ali atrás, lembra que eu falei para vocês também que eu vejo que talvez alguns aqui tenham vivido uma vida
onde tenham se machucado de alguma forma, onde tenham se arranhado. Agora eu vejo que quem tá te dando, na verdade, é a tua espiritualidade. Pode ser que alguns de vocês estejam aqui no momento, eu olho para essas cartas, num momento um pouco difícil, ou um momento realmente que tá faltando clareza, tá? Eu acho que muitas outras portas daquelas vão se abrir na tua vida a partir do momento que você começa a ter clareza. Porque eu vejo que o teu financeiro ele quer caminhar, eu vejo que o teu emocional ele quer caminhar, mas falta de alguma forma clareza aqui na tua mente para que você consiga entender que também é merecedor ou merecedora. Eu vejo aqui que é isso, a tua espiritualidade ela quer te mostrar que você também merece, sabe? Você não é um coitado, você não é uma coitada. Eu não sei se alguém tenha te causado esse sentimento, se alguém tenha te falado algo lá atrás, de repente até mesmo aqui numa fase de adolescência ou de infância, pode ser que alguém aqui tenha falado algo pra você que tenha te machucado profundamente. Tenha dito lá que você não é capaz, tenha dito que você não conseguiria. Talvez alguém lá atrás tenha te desmotivado, alguém lá... Eu vejo que é algo muito lá atrás, aqui nessa leitura. É importante que vocês entendam que essa aqui é uma leitura de futuro, tá? É uma leitura de futuro, de clareza que vem chegando pra você. Mas para que você saiba que a Padilha tá falando contigo, ela pede que eu traga aqui um pouco essas coisas aqui do teu passado também para que você compreenda. Algumas coisas foram faladas e feitas lá atrás que ficaram gravadas aqui de uma forma muito intensa dentro de alguns de vocês. E agora eu vejo que a tua espiritualidade te dando, te entregando coisas que são suas. Pode ser que alguns de vocês aqui tenham até perdido algum tempo, ou deixado de fazer coisas, deixado de seguir o coração, deixado de... talvez até mesmo de prosperar um pouco mais aí na vida, porque talvez não estavam acreditando em si mesmo, não estavam conseguindo colocar alguns sonhos em prática de repente, por coisas ditas lá atrás, tá? É isso que essa leitura começa a me direcionar. Tudo que refletiu nos teus últimos 2 anos, a Padilha diz, tudo, tá? Até mesmo no teu campo amoroso, no teu campo aqui financeiro, no teu campo profissional. As últimas decisões dos teus últimos 2 anos, eu posso falar assim, alguns de você até um pouco mais. Elas foram baseadas lá atrás, elas começaram lá atrás. Onde talvez você não acreditou que você seria merecedor ou merecedora de receber certas coisas, e aí você ficou aqui agora, se mantendo por muito tempo em um local ou em um relacionamento. Como eu falei, pode ser que para alguns de vocês aqui algo ligado a emprego, algo ligado ao trabalho. Que alguns de vocês realmente que se mantendo presos a algo ou um vínculo por muito tempo, até mesmo por coisas lá de trás. No fundo, a Padilha trouxe aqui na minha mente que é como se alguns de vocês até mesmo precisaram aqui viver a vida de alguma forma tentando provar para os outros que não era exatamente aquilo que estavam pensando ou aquilo que estavam falando. E aí por você talvez precisar ficar provando algo, por você precisar ficar provando que você não era o que estavam dizendo ou que você não fazia o que estavam falando, você se sujeitou a muita coisa, até mesmo para ver outras pessoas felizes. Lembra que eu falei lá atrás, né? Você realmente causando bem-estar em outras pessoas. Agora começa a fazer muito mais sentido para mim essa leitura aqui. Mas eu vejo muita clareza mental aqui daqui para frente. O mago, ele muitas vezes ele fala de manipulação, mas o mago ele também fala de manifestação. E essa manifestação aqui ela é o teu plano espiritual realmente que está te abençoando. Você entra agora numa fase onde você começa a entender muito mais. Muito mais. E não é mais sobre o que os outros falam, é sobre o que você é. Pode ser que a opinião de algumas pessoas é que elas tenham interferido de uma forma muito profunda em você, nos teus sentimentos, nas tuas vontades. Pode ser que alguém que tenha conseguido interferir nos teus caminhos, por que não? Mas eu vejo aqui que esse mago ele traz muito a tua espiritualidade realmente muito forte aqui. E eu olhei aqui para a mesa do mago, eu vi a espada, vi a copas e vi ouros.
os naipes, né? E vi o paus, né, no caso. Né? Eu vi os naipes aqui em cima da mesa. É como se essa tua espiritualidade que ela tivesse, a partir desse momento, te trazendo clareza aqui com a espada, cuidando do teu emocional com copas, te abençoando financeiramente com a carta de ouro e trazendo movimento para tua vida com o naipe de paus. Eu vejo que a tua espiritualidade ela realmente está te protegendo. Ela realmente está cuidando de você. E a Padilha fala que muitas vezes até mesmo que enquanto você dorme, tá? Em movimentos aí que você não está vendo, que você não está visualizando. É muito importante você entender que pedidos seus, eles foram ouvidos, eles foram aceitos. A tua espiritualidade, ela valida o que você está sentindo. A tua espiritualidade, que ela realmente ela valida o que você está sentindo. E eu olho aqui para a carta do mago, eu vejo que realmente, além de validar, a tua espiritualidade, ela está tentando se comunicar com você de alguma forma. Eu acho que você já tem percebido que a tua espiritualidade ela está se comunicando com você. Você já está percebendo que algumas coisas novas estão sendo construídas aí na tua vida. Talvez alguns de vocês precisando de um pouquinho de coragem. Vou até falar que resgatar lá atrás, talvez você está precisando resgatar lá atrás aquela pessoa que você foi, aquela pessoa que você sabe que você é. Você se conhece melhor do que ninguém. E a tua espiritualidade diz, volta lá atrás e busca. Eu não sei se essa criança ou esse adolescente aqui. Não importa quantos anos você tem hoje. Realmente não importa quantos anos você tem hoje. Mas você precisa buscar lá atrás quem você foi. Padilha fala que existe um certo espaço de tempo aqui na tua vida que muita coisa aconteceu realmente. Muita coisa tem acontecido. Muitas transformações, muitas novas pessoas aqui entrando e saindo. Mas ao mesmo tempo um vazio. Um vazio que ele começa a ser cortado e que a clareza nas respostas elas começam a aparecer. Você entra no momento daqui para frente onde a clareza realmente ela faz parte da tua vida. A clareza ela faz parte aqui do teu caminho daqui para frente. Talvez você tenha sido, talvez você seja que pelo teu coração bom, até mesmo um pouco ingênuo, tá? Eu olho para cá e eu vejo um pouco de ingenuidade aqui nessa leitura. Não que você tenha sido bonzinho, não é isso que eu tô falando. Não quer dizer que você não tenha tido erros, não. Não tô falando disso também. Mas eu vejo aqui uma certa ingenuidade da tua parte. Eu vejo que muitos cortes aqui na tua vida, para muitos de vocês que estão aqui nessa leitura, eles são cortes definitivos que estão chegando aqui. Padilha fala que alguns obstáculos, tudo que chegar na tua frente nesse momento, que venha para barrar a tua mente, para barrar o teu psicológico, tudo que vem agora para te trazer dúvidas, Padilha diz que está sendo cortado aqui do teu caminho. Engraçado que até aqui, as cartas falaram todas de clareza e da tua espiritualidade, né? E agora tá aqui dizendo que tudo que chega para tentar te colocar dúvida, tudo que chega agora para fazer com que você duvide quem você é, que você duvide da sua capacidade, tudo isso vem sendo cortado agora. Essa rainha aqui, ela é você. Posso até falar isso, que essa rainha de espadas aqui, ela é você. Você vem se clareando tua mente e posso até falar que se livrando também de muita coisa. A palavra mais forte que a Padilha trouxe aqui agora na minha cabeça foi discernimento. Gente, pelo jeito que eu cheguei até aqui nessa leitura, eu já mergulhei nela, eu acho que não pedi comentários. Então, se você chegou até aqui essa parte aqui da leitura, comente Deus me abençoe. Comente isso. Deus me abençoe, exatamente. Para que eu saiba que vocês estão conectados comigo e com Maria Padilha e que vocês realmente estão entendendo que Deus tem te abençoado, que Ele vai te abençoar, independente do que tenha acontecido aqui na tua vida. Eu entendo que existe um buraco de tempo.
tal que você não tenha conseguido cumprir e fazer algumas coisas que você queria. Mas eu vejo que você é muito abençoado ou abençoada. Independente do que tenham te feito, tá? Entregue nas mãos de Deus, da espiritualidade, de Maria Padilha, dos Exus, de todas as entidades, enfim, qual você crê, para que a justiça divina ela realmente seja feita. Mas eu não vejo que você precisa se sujar de maneira nenhuma. Essa rainha de espadas aqui, ela governa com muita clareza. E essa clareza e essas verdades é que elas vêm prevalecendo também na tua vida. Claramente vem prevalecendo. A carta da Torre, uma carta extremamente polêmica, né? Uma carta que fala de quedas. Eu vejo que algumas rupturas aqui na tua vida, como eu falei lá atrás, pareciam muito sólidas. Parecia realmente que algumas coisas na tua vida, elas eram muito estáveis. Lembrando só mais uma vez para aqui, né? Sempre é bom lembrar. São leituras gerais no YouTube, cada um tem que adaptar aí para sua vida, para o seu momento. Para alguns de vocês aqui pode ser algo realmente ligado ao profissional, realmente ligado à família. Alguns de vocês pode ser algo ligado amoroso, porque que não é um relacionamento. Se for relacionamento é muito longo, tá? Se for relacionamento, eu quero um relacionamento, me parece que é muito longo. Eu não tô vendo nada aqui de meses não, aqui nessa leitura. Até porque pela energia que tem aqui, e por ter falado, por a Padilha ter mostrado que você precisa voltar lá atrás, pode ser que aqui tenha pessoas mais velhas aqui, realmente me assistindo. Pode ser que essa leitura realmente que a Padilha esteja falando para pessoas mais velhas. Posso falar até que mais de 40 anos, tá? Porque realmente, aqui nessa leitura, eu tô vendo muito um sentimento de... Existe um tempo aqui. Existe um tempo onde você se perdeu, de alguma forma. Tem muitas cartas aqui com nuvens, tá? E essas nuvens aqui que elas te bloquearam, que agora tem essa queda desse bloqueio aqui também, me faz entender, me faz perceber que aqui essa leitura é para pessoas que vivem a vida, que já viveram muito a vida. Até porque também tem um 9 de paus aqui, né, que fala um pouco sobre espera também. Certo cansaço. Pode ser que você seja alguém jovem, que tenha vivido muito aí, que tenha uma história de vida muito forte, muito intensa, pode ser também. Eu tenho 35 anos e já vivi muita coisa. Às vezes mais do que alguém que tenha 50. Né? Então também pode ser que seja para alguém que seja jovem também, por que não? Mas é realmente que é uma bagagem de vida bem grande. Então me faz crer que essa leitura que a Padilha está falando com alguém que seja mais de 40. Mas agora esses bloqueios é que eles vêm caindo, tá? É uma mudança... Aroê, Pombogira. É uma mudança muito estrutural aqui na tua vida. Ela realmente muda todas as estruturas. Você caminha muito mais firme, muito mais forte, muito mais para frente. Muito mais seguro ou segura. Muito mais clareza. Muitas nuvens aqui nos últimos meses, nos últimos anos. Como eu falei, nos últimos 2 anos, 3 anos. Alguns de vocês até mais. Realmente até mais. Eu tô falando 2, 3 anos, gente, porque esse aqui é o período que eu vejo que você vem acordando, sabe? E como eu vejo você acordando aqui nos últimos 2, 3 anos, então realmente ficou muita confusão aqui dentro da tua cabeça. Porque eu acho que quando a gente tá só vivendo no automático, talvez a gente nem perceba. Mas quando a gente começa a perceber, a gente começa a acordar, e a gente quer mudar a situação, a gente quer mudar a história, a rotina, as pessoas, a cidade, o emprego, enfim, começa realmente, aí sim vem todas as dúvidas. Porque quando a gente tá no automático, a gente não percebe, a gente só vai. Como foi por um bom período aqui, você só foi. Você só foi. Aí quando você acordou, quando você começou a acordar, que nesse período que eu falo que, por essa leitura que é mais ou menos de 2 a 3 anos, é onde eu comecei a ver um pouco mais aqui, talvez de dúvida, sabe? Não sei se de repente você assistindo muitas outras leituras também, como eu gosto de falar, né? Não falo mal de ninguém, gente, mas é aquela coisa. Tomem cuidado com o que vocês assistem, porque tem muito tarólogo bom aqui no YouTube, na internet, mas também tem muita gente que nem tarólogo é. Então, às vezes, a gente busca por respostas e a gente acaba ficando muito mais confuso do que realmente a gente entrou.
Esse Ás de Ouros, vamos lá. Você começou com Ás de Espadas, que a parte de trás que é clareza para tua vida, clareza para os teus movimentos, para tuas novas decisões. E agora que o Ás de Ouros ele vem trazendo novas oportunidades. E essas oportunidades que elas surgem, que elas são bem mais concretas, tá? Porque as cartas de ouro, principalmente o Ás de Ouro, quando ele traz oportunidades concretas. É muito mais segurança, é muito mais estabilidade, eu posso falar. E algo que é prometido, de alguma forma que é prometido. Essa idealização aqui que você teve em cima de muitas pessoas, ou de alguém, ou de algum emprego, como eu falei lá atrás, comenta aqui embaixo para que eu saiba, para que eu entenda se essa leitura que ela tá falando para você, em que área da tua vida. Mas é como se o que você tivesse idealizado agora, a tua espiritualidade ela te entrega, só que é com você mesmo, tá? Para alguns de vocês pode ser que realmente uma paz de espírito, um se encontrar, talvez até mesmo uma mudança muito brusca aqui de cidade, de estado, ou de país, por que não? Mas é realmente algo que é muito mais concreto para você. Você deixa o teu passado, ele fica, tá? O teu passado, ele fica. Claro que pode ser que algumas pessoas aqui da tua vida te acompanhem, filhos, enfim. Mas eu vejo que o teu passado, ele fica. Muita coisa vai ficar para trás. É como se fosse um respiro que você ganha, e esse respiro ele é muito mais concreto. É basicamente aquela coisa, se eu pudesse recomeçar num outro lugar onde ninguém me conhece, longe de tudo, sabe? Tipo aquilo. É mais ou menos isso. E aí o teu espiritual, aqui ele te abençoando, te fortalecendo e te trazendo algo que é muito mais concreto aqui pra tua vida, pros teus caminhos. Esse 9 de paus aqui, por mais que fala muitas vezes também sobre a gente tá aguardando demais, né? De alguma forma, sabe assim, quando a gente luta muito tempo, muitos anos, e por mais que a gente está cansado, a gente percebe que a gente está vencendo? Eu acho que essa carta que ela pode até falar que muitas vezes a batalha ela tá terminando, posso falar isso, sabe? Porque ela tá bem lá no finalzinho já do naipe, né? Então, assim, essa batalha que ela tá terminando realmente na tua vida, tá? Você talvez tenha lutado muito aqui, você tenha passado realmente momentos bem complicados, você tenha realmente aí... Você tá cansado realmente, muita espera, muito... Tem muitas etapas, tem muitas camadas. Esse 9 de ouro que ele realmente me mostra que uma idade mais avançada, que você ou já tem mais de 40 anos, como eu falei, ou então você já realmente já viveu muita coisa. Realmente que você já viveu muita coisa. Porque ela tá bem no finalzinho já do naipe. Então realmente que essa batalha aqui, ela já teve muitas lutas, sabe? Já teve aqui a fase onde você precisou se defender, a fase onde você precisou atacar, a fase onde você precisou aguardar. E agora que essa fase onde você tá, posso falar que cansado, mas você sabe que você tá concluindo. E aqui a tua espiritualidade, ela te trouxe até esse vídeo para que você entenda que realmente essa batalha que ela tá acabando, tá? O que vem aqui para vocês, eu não sei se você que tá me assistindo entende um pouquinho de tarô, baralho cigano, mas você sabe que as cartas duais, elas trazem realmente algo novo para nossa vida. São inícios de ciclo, posso falar isso. E esse início aqui, ele é muito mais concreto, ele é um início muito mais sólido, muito mais... Pode até ser que para alguns de vocês tenha sido realmente algo gradual, algo que dependeu aqui de tempo, levou tempo para que as coisas acontecessem, realmente. Mas agora que com o 9 de ouros e o Ás... Perdão, com o Ás de ouros e o 9 de paus aqui encerrando essa primeira parte, eu vejo que realmente essa batalha que ela está encerrando. Eu consigo sentir que uma energia de uma história de vida muito bacana, uma história de vida realmente muito intensa, onde você se entregou, onde você realmente foi uma pessoa que se entregou muito, mas a tua espiritualidade ela pede que nesse momento você olhe para frente, você olhe para o teu futuro. Você tem uma história forte, você tem uma história que pode até mesmo ser compartilhada com outras pessoas. A tua história de vida pode ajudar muitas outras pessoas também, por que não? Mas nesse momento aqui, agora você precisa primeiro olhar para frente. Você está se curando e clareando a sua mente. Tua mente ela vem sendo clareada. Como eu falei, talvez aqui os últimos 2, 3 anos tenha ficado um pouco confuso algumas coisas, porque foi o teu despertar. E quando a gente está despertando, gente, é realmente muito difícil às vezes, tá? Eu sei com propriedade própria sobre isso. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa saber com baralho cigano, Padilha. Que assim seja, que assim será. Vamos lá, então, gente. Como sempre, eu escolho o montinho da esquerda. Gente, quero pedir para vocês também que comentem aqui embaixo que tipo de leitura vocês gostam de assistir aqui no meu canal.
Se são mais pro lado amoroso, mais pro lado financeiro, futuro, passado, presente. O que vocês gostam? Comentem aqui que eu quero tentar. Minhas leituras são sempre intuitivas, guiadas por Padilha. Continuarão sendo, obviamente. Mas se vocês quiserem que eu traga determinados temas mais específicos, eu posso estar tentando fazer também, tá? Vamos lá então, a carta da consulente ou do consulente. Você quer você mesmo, a mulher, o homem. Você quer você mesmo, tá? Que tá falando de você. É uma leitura pessoal, é uma leitura que fala sobre você se reconectar com você mesmo. Nesse momento eu vejo até mesmo que você como a rainha de espada, é realmente muito mais clareza. Você se cuidando, você muito mais... Posso até falar que alguns de vocês aqui, mais vaidosos, valorizando um pouco mais o corpo e a saúde. Porque eu acho que quando a gente começa a cuidar da nossa mente, quando a gente começa a clarear a nossa mente, automaticamente a gente começa a cuidar do corpo, cuidar da beleza, do cabelo, da pele. A carta da estrela, bênção espiritual, gente. Isso aqui claramente é uma leitura aqui onde a tua espiritualidade ela vem do começo ao fim aqui da tua leitura se mostrando presente. Alguns de vocês aqui pode ser que realmente exista aqui uma entidade feminina que é ao lado de vocês. Vou até falar isso. Não vou deixar de dizer não. Pode ser não, que realmente uma entidade feminina que é ao teu lado. E eu vou ligar essa entidade feminina aqui ou a Pombagira, tá? Pombagira cigana, Pombagira Padilha também, por que não? Tá? Eu vejo que é realmente uma entidade feminina, uma entidade ligada ao lado de Exu e Pombagira, tá? Para que vocês entendam, esse lado de Quimbanda, não sei como é que vocês chamam o que eu posso falar, para que vocês entendam sobre o que eu tô falando, mas é uma entidade aqui de esquerda, tá? Feminina, aqui ao teu lado te abençoando, realmente te abrindo teus caminhos, realmente essa entidade que ela tá cuidando de você, te protegendo de muitas coisas. Eu acho que foi muito inevitável. Eu botei aqui as cartas, vou mostrar para vocês, acho que não tem... Pode ser que isso aqui aconteça com todas as cartas, mas nesse momento que me chamou a atenção. Eu botei as duas aqui, é como se elas tivessem se encaixado, sabe? Então, realmente, como se fosse que a tua espiritualidade... Às vezes, a nossa espiritualidade, Maria Padilha, ela fala comigo que nas cartas através de detalhes. Eu olhei aqui agora e eu vi realmente que essa entidade aqui casando aqui espiritualmente com você, aqui a torre. Gente, realmente, tá? Realmente que é uma fase aqui da tua vida que ela encerrou. Você precisa aceitar que encerrou algum ciclo aí muito intenso, muito duradouro, muito longo, tenha se encerrado e não tem volta, que eu não vejo volta, é realmente essa coluna que ela tá caindo, que a Padilha traz fortemente aqui nessa leitura. Muito linda que é essa leitura. Vou colocar essa carta aqui de capa, será? O que vocês acham? As duas torres. Que a Padilha trouxe uma confirmação maravilhosa aqui para que você entenda e não fique com dúvida, tá? Não fique com dúvida que é a tua espiritualidade falando com você que através o urso, proteção. Esse urso que muitas vezes ele fala sobre proteção também. Realmente, força, poder, é isso aí, a tua espiritualidade que é ao teu lado. Trazendo força e poder. Foi essas palavras que a Padilha trouxe aqui na minha cabeça. Proteção, força e poder. Sabe aquele filme Irmão Urso? Vocês já assistiram? Muitas vezes eu olho pra essa carta e eu lembro daquele filme Irmão Urso. Ele é um desenho animado, mas... Enfim, ele fala sobre força e proteção. Proteção espiritual. É realmente que proteção espiritual na tua vida, no teu caminho. Gente, que leitura poderosa pra gente começar a semana, segunda-feira, já com uma leitura dessa. Gente, mudanças. Lembra que eu falei ali atrás que para alguns de vocês pode até mesmo que acontecer, por mais que de forma um pouco devagar, um pouco lenta, aqui mudanças que para alguns de vocês pode até ser mesmo de cidade, pode ser de estado, de país, por que não? Mesmo que de forma devagar, aqui algumas coisas acontecendo e te trazendo mudanças. Linda, gente, linda essa leitura aqui de hoje. Espero que vocês realmente tenham ficado aqui comigo até essa parte aqui do vídeo. Comentem se vocês ficaram, porque eu desejo que Maria Padilha ela possa trazer para tua vida, ela possa realmente aqui te abençoar, realmente te abençoar para que essas coisas elas faladas que elas realmente possam acontecer na tua vida, no teu caminho. Eu acho que a leitura já ficou bem longa, eu acho que eu já consegui falar tudo que eu precisava, ficou bem clara. A partir desse momento, entenda, uma das mensagens principais que eu acho que a Padilha trouxe aqui é o seguinte: clareza mental nesse momento. Pode ser que talvez você tenha passado aqui uns 2, 3 anos aqui, pode ser que para alguns de vocês até mais, tá, gente? Onde a tua mente tenha ficado aqui um pouco mais confusa, lembra do que eu falei, tá? Quando a gente está vivendo no automático, quando a gente só vive e aceita qualquer coisa de qualquer jeito, às vezes a gente nem se importa. Quando a gente começa a ter clareza, aí sim a gente começa a contestar, aí sim a gente começa a pensar e parar para pensar sobre as situações, sobre as pessoas, sobre os lugares. E quando a gente começa a ficar crítico sobre as coisas, aí é onde a gente decide mudanças.
que é o que você está precisando. Eu, por algum tempo, eu vivi aqui a Alemanha, gente, de uma forma até mesmo muito no automático. Então, muita coisa estava bom, muita coisa estava gostoso. Só que o que eu amo fazer de verdade são as cartas. Quando eu comecei a contestar demais, quando eu comecei a buscar clareza mental sobre o que eu queria realmente fazer para minha vida, são as cartas, né, no caso, eu comecei a entrar em muito conflito aqui comigo mesmo, porque eu tô num país onde eu tenho muitas oportunidades, onde eu tô realmente tendo muitas oportunidades, muita coisa bacana tem acontecido para mim, financeiramente também, minha prosperidade, enfim, caminhos abertos, mas eu comecei a contestar, e o que realmente eu amo fazer são as cartas, então me trouxeram aqui muitas dúvidas, sabe? Eu passei um período também bem confuso, bem, assim, pensando muito o que eu queria para minha vida, se eu queria continuar aqui ou se eu queria me dedicar para as cartas. E que engraçado, que depois de um período de pausa, de pensar, de entender, de esclarecer, surgiu o canal. Do nada, tá? Uma hora eu vou contar pra vocês bem certinho como que foi, como que surgiu o canal. Mas eu acho que esse final aqui foi bem claro aqui pra vocês. Bem interessante. Muito linda essa leitura. Gente, se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal. Não se esqueçam de deixar comentários, 3, 4, 5 comentários aí de cada um. Vai me ajudar muito para que o YouTube recomende cada vez mais para o Brasil, para Portugal, para países que falam português. E muito importante, se inscreva no meu canal. Temos a meta de 15 mil inscritos até o final do ano. Até o final do ano. Não, até agosto. Isso mesmo, até agosto. E se vocês tiverem condições, se quiserem contribuir com o meu canal, toda contribuição ela é muito bem-vinda, me ajuda com manter com velas, novas cartas, melhorar meus equipamentos de áudio, vídeo, como estou fazendo. Meus vídeos lá do comecinho já estão bem diferentes de hoje, né? Estou conseguindo realmente muita qualidade aqui para vocês. Então, se quiserem patrocinar o meu canal, vai me ajudar muito. Vocês têm um botão de membros aqui embaixo, vocês podem fazer doação através do Pix. E eu, como gratidão às pessoas que patrocinam o canal, eu tenho um caderno de Maria Padilha, que é esse caderninho aqui, onde eu coloco o nome de todas as pessoas que fazem doação para o meu canal, todas as pessoas que me abençoam, e peço que Maria Padilha, ela possa abençoar vocês 7 vezes mais com aquilo que estão me abençoando, tá? Então é livre, é de coração, é para quem realmente quiser me ajudar. Espero que vocês tenham gostado da minha leitura. Essa semana eu continuarei com os vídeos às 18 horas, mas estou fazendo aqui alguns testes, pode ser que algumas novidades venham por aí, tá? Mas preciso que vocês me entendam, gente. Estou no começo do canal, tudo muito novo, muita novidade acontecendo. Então alguns testes eles são necessários até que a gente finalmente encontre o nosso dia e horário sem competir com as novelas da Globo, tá bom? Beijo no coração de todos. Tô amando tudo que tá acontecendo e a gente se vê então amanhã às 18 horas aqui no meu canal em mais um vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.